Vamos nessa! Regência e crase, né? Deixa eu me ver aqui, beleza? Regência e crase, tá certo? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Olha o seguinte, né? Como eu falei para vocês, são dois assuntos que vão se complementar, né? Primeiro, você deve estudar a regência para depois estudar a crase. Ah, professor, mas se o meu edital não tiver regência e tiver crase, mesmo assim, eu recomendo você estudar. Porque imagina só, eu chegar para vocês e falar assim, a crase é o emprego da preposição. A preposição, ela vem de onde? Ela vem da regência, certo? Ela vem da regência. Então, na regência, eu vou estudar o uso ou não de preposição, certo? O que acontece na regência, gente? O que acontece na regência é que alguns verbos sofrem influência da oralidade. Como assim? Você pega, por exemplo, o verbo implicar. Não, o verbo preferir. Quando você para estudar o verbo preferir, você percebe que você falou a vida toda errada em termos de gramática. Você fala, prefiro português do que matemática. Aí você passa a vida falando assim, cai na prova, aí você erra uma questão. Então, há verbos que sofrem influência da relação oral. Então, vamos primeiro aqui, por exemplo, essa primeira questão que eu vou trabalhar com vocês vai dizer o seguinte: indique a alternativa que completa corretamente as frases abaixo. Quando eu já sou um cara experiente em regência, eu venho e olho que aqui eu tenho o verbo assistir, aqui eu tenho o verbo assistir, aqui eu tenho o verbo visar e aqui eu tenho o verbo assistir, certo? Beleza. Então, vamos para cá para a gente compreender, certo? Dois passos que eu sempre, não vou dizer sempre não, mas de maneira geral, 2 passos que eu devo seguir para identificar se tem ou não a crase, tá bom? O primeiro deles é a observância da regência de A. Então, eu vou pegar aquele verbo, aquele termo, e eu vou perguntar se esse termo está exigindo ou não a preposição. Isso eu vou ensinar a vocês. Depois disso, confirmada a regência de A, eu vou para um método que é pegar a palavra feminina, substituir pela palavra, aqui onde entra a substituição, pela palavra masculina. Então, na substituição em que não há crase, na masculina vai ficar apenas os. Para ter a crase, para confirmar que tem a crase, na masculina eu vou usar a forma ao ou aos. Então, aqui, meus amigos, é onde vai entrar a crase, É onde vai entrar a crase que demarca a junção de quê? De preposição mais artigo definido. Cuidado quando ele fala artigo indefinido. Não é artigo indefinido, é artigo definido. Lembrem disso, certo? Então, se eu falo para vocês, olha, vou à montanha, O primeiro passo não é olhar a montanha, é pegar esse verbo e identificar quem vai a, ok? Eu vou a algum lugar. Então, quem vai a. Então, já tem o passo 1. O passo 2 é trocar montanha
que é um feminino puro masculino. Eu vou trocar pela palavra rio. E nessa substituição, eu vou falar vou ao rio. Então, com esses dois passos, eu comprovo que aqui há a crase, certo? Que aqui há a crase. Então, vamos lá para esse primeiro item, ó. Assistimos favoravelmente. Beleza. Aqui eu tenho, pessoal, o verbo assistir, certo? Pegou o verbo assistir, se o sentido do texto for ver, ver, presenciar, ser espectador, é um verbo que exige preposição a. Então a ideia é quem assiste, assiste a algo, quem assiste, assiste a alguém. Beleza, então o correto aqui é assistimos confortavelmente ao filme. Então, tá, o correto aqui é ao. Agora perceba, gente, se aqui é ao filme, se eu tivesse usado a forma novela, a novela, o que é que ia ter em novela? Teria crase, né? Se eu estou usando assistimos ao filme, logo vai ficar assistimos a novela com o quê? Com a crase. Beleza? Então, o primeiro aí vai ter crase. Olha o segundo. Desculpa. Se fosse a novela. No caso, o primeiro aí é ao, né? Veja que a forma o, assistimos o filme, né? É a forma coloquial. É a forma como nós falamos no dia a dia, viu, gente? Olha o item 2. Toda a família foi assistir a missa dominical. Beleza. Continua o verbo assistir na relação de ver, ou seja, eu vou ver, eu vou presenciar. Então eu sei que nesse contexto, quem assiste, assiste a algo, certo? Beleza, então vai ter preposição a. Vou trocar missa por jogo. Como é que eu falo? Toda a família foi assistir ao jogo. O que isso significa, Edson? É que esse item 2, ele vai ser com o quê? Esse item 2 será com crase, certo? Esse item 2 com crase. Olha o item 3. Os soldados visaram. Beleza, vamos parar aqui e reparar nesses dois verbos, gente, que é visar e aspirar. O que é que você tem que levar para a prova? Ambos os verbos, quando demarcarem desejo, se a semântica que esses verbos estiverem expressando forem de desejo, certo? Se for desejar, esses verbos exige a preposição a. Então eu vou falar assim, ó, viso, ó, como eu vou falar? Viso ao cargo. Então veja que a ideia aqui é ao, porque a ideia aqui é desejo. A mesma coisa acontece se eu falo aspiro. Eu vou falar aspiro ao cargo. E se no lugar, gente, de cargo fosse vaga, aí o que é que aconteceria com este A aqui? Este A teria crase. Então, viso a vaga do concurso, crase. Aspiro a vaga, crase. Porque a semântica é de desejo. Edson, e se esses verbos estiverem em outra semântica, se esses verbos estiverem com outro significado, mirar, cheirar, né, vai ser sem preposição a. Um exemplo é aspiro o perfume. Perfume. Aqui vai ser só o. Aspiro o perfume. Certo? Então, beleza, né? Então, ó, visaram
a salvação. Então, a lógica aqui é, eu tenho o verbo visar, o sentido expresso aqui é desejo, logo, rege a. Passo 1 cumprido. Vou trocar salvação por um masculino. Vou trocar por troféu. E aí vai ficar, os soldados visaram ao troféu. Olha que detalhe, gente. Visaram ao troféu, porque a ideia aqui é de desejo. Então, ó, crase também. Crase também, certo? E no 4 tem o soldado, peraí, no item 4 tem o soldado, desculpa, o governo tem assistido, né? Aí aqui o gabarito foi os flagelados das inundações, tá bom? Nesse caso aqui, gente, tem-se o verbo assistir no sentido de socorrer, no sentido de ajudar. Peraí, desculpa. Tá na ideia de socorrer, tá na ideia de ajudar, certo? Nessa questão aqui, né, considerou-se, né, como ele sem preposição, né? Na ideia de socorrer, ajudar sem preposição. Por isso que ele colocou aí, ó, tem assistido os flagelados das inundações. Certo? Então, gabarito da primeira questão foi letra A. Show? Letra A é a correta. Então, olha que detalhe, gente. Logo nessa primeira questão, eu revisei com vocês. Assistir, revisei com vocês. Visar, aspirar e expliquei para vocês a principal regra da classe. Certo? Edson, eu já vi aulas de professores que explicam só a substituição. Eu não recomendo vocês irem apenas pela substituição, porque existem verbos que você tem que parar e olhar se tem ou não. Certo? Se tem ou não. Vamos lá. Questão 2 aí, né? Complete corretamente as lacunas das frases abaixo e assinale a opção corretamente na ordem que aparecem. Certo? Vamos lá. Há anos não volto à minha cidade. Certo? Primeira coisa que eu já anoto aqui é essa breve diferença de a versus a, né? Esse azinho aqui, um dos seus usos é para indicar passado, né? Há 5 dias que eu acompanho as aulas do Edson, certo? Há 10 anos que não abre concurso. Então, aqui é o A do verbo haver. Inclusive, aproveita e anota isso. O verbo haver será verbo impessoal quando demarcar tempo passado. Verbo haver será verbo impessoal quando demarcar tempo passado, tá bom? Então, já elimina a letra B. Sempre de olho no que está na alternativa. Já elimina B. Essa forma A aqui, ela pode ser usada para expressar futuro. Então, o verbo haver para passado e A para futuro. Por exemplo, quando você fala assim, estudarei. Olha essa frase aqui, ó. Estudarei. Olha só. Daqui a pouco. Então, esse A aqui está remetendo aqui, ó. Esse A está remetendo a futuro. Como ele está remetendo a futuro, né? Temos aí a questão do uso correto do A. Certo.
Aí olha o próximo item. Há anos não volto. Há anos não volto. Ó, há anos não volto a algum lugar. Olha a regência do verbo voltar. Ó, quem volta, volta a, mas também quem volta, volta de. É? Volto, eu posso voltar a algum lugar, como também eu posso voltar a algum lugar, né? De algum lugar. No caso aqui, só tem a nas alternativas. Beleza, gente. Mas há um detalhe aqui que chama a atenção, que é o minha. E aí, olha só o que vem agora, gente. Vem agora mais uma regrinha para vocês tatuarem na cabeça de vocês, certo? Que é a crase facultativa. Qual é um grande erro? Qual é um grande erro que vocês cometem? Lembra que eu falei que primeiro vem regência para depois vir crase? Qual é um erro que vocês cometem? É olhar só para a crase. Você aprende que a crase é facultativa antes de pronomes possessivos. Vocês não aprendem assim? Vocês aprendem que a crase é facultativa depois de até. E vocês aprendem que a crase é facultativa antes de nome de mulher. Certo? Não usa a crase antes de pronome possessivo. Não existe essa regra. Não existe essa regra. Certo? Vamos lá. Pronome possessivo. Tem crase sim. Certo? Vai depender no caso aqui do seguinte. Certo. Então, qual é o passo a passo aqui? Vamos lá. O primeiro passo, gente, o primeiro passo continua. Mesmo havendo crase facultativa ou não, se eu acho não, eu tenho de parar e identificar se tem regência ou não de a. Aqui tem. Volto a algum lugar. Tem regência. A próxima etapa aqui é observar exatamente o que vem esse passo 2. Esse passo 2, ele vai falar dos 3 casos, né? O primeiro deles é, gente, ó, regência de a, mas, olha só, mas pronome possessivo singular. É claro que estamos falando dos femininos. Quais são eles? Ó, minha, sua, nossa, né? Vossa. Estamos falando dos pronomes possessivos singular. Certo? Então, gente, tem uma regência de a. O pronome é possessivo singular. Crase opcional. Crase opcional. Certo? Crase opcional. Então, se eu digo, ó, eu vou a sua cidade, essa crase aqui, ela é opcional. Por que ela é opcional? Porque ela tem os 2 requisitos para ser opcional. Quais são os 2? Regência de a. Quem vai a. O que é que vem à frente? Sua. O que é o sua? É o PPS. O que é o PPS? Pronome possessivo singular. É opcional. No caso aqui, a crase ela é opcional. E aí, cuidado, gente, porque eu considero, no caso, aqui, todas as formas. Com ou sem. Então, para essa questão, o segundo item, ele é irrelevante. Porque tanto eu posso usar com quanto sem. Porque eu tenho uma regência de volto e tenho minha, que é o PPS. Pronome possessivo singular. Olha que detalhe aí. Aí o cara acha ou é uma ou é a outra. Não, as 2 formas estão corretas. Para complementar, eu tenho também regência de a mais nome próprio de
mulher. Né? Ah, faltou o tu aqui, gente. Desculpa, faltou o tua. Então, nome próprio de mulher. Né? Quando você fala, por exemplo, ó, falei a Maria. Ou seja, quem fala, fala a alguém. Quem fala, fala a alguém. Certo? Então, quem fala, fala a alguém, tem regência de a. Maria é o nome próprio de mulher, crase opcional. E terceiro, né? Quando eu tenho até, né? Quando eu tenho a preposição até. Ó, vou até a cidade. Ó, crase facultativa também. Vou a algum lugar. Vou a algum lugar, né? E aí eu tenho a expressão até. Então, olha que bacana. Ok? Vamos lá. O terceiro item. Quero ir logo após a refeição. Logo após a refeição, logo após o almoço. Perceba aqui, pessoal, que não tem regência de aí. Então, logo após a refeição, logo após o almoço. Então, descarta item A, C e D. Aí, olha que interessante, ó. Quero ir. Quem quer ir a algum lugar. Aí, aqui eu tenho ir à escola. Vou trocar escola por colégio. E aí, eu vou falar ao. Quero ir ao colégio. Então, a escola é com crase. Beleza? A escola é com crase. Então, mais uma vez, questão 2, a resposta é letra A. Certo? Revisão aí rápida e objetiva para sua prova. Vamos lá? Questão 3 aí. Observando a regência verbal, marque a única alternativa correta. A última alternativa correta, né? Ó, essa questão 3, pessoal, apesar da banca falar regência verbal, né? Regência verbal, na verdade, na letra A e na letra B, o erro não é de regência verbal, o erro é de concordância. Como é uma aula que eu vou usar, que eu vou falar de concordância mais à frente, eu vou só falar qual é a forma correta da A, qual é a forma correta da B, e depois eu explico isso mais aprofundado, tá bom? Vamos focar em regência aqui. Aqui ele colocou, existe 2 janelas. Eu vou colocar na frente só para você entender, certo? O verbo existir é um verbo pessoal. Verbo pessoal é verbo que tem um sujeito. Verbo pessoal é verbo que tem um sujeito. Então é só eu perguntar, nesta casa, o que é que existe? Aqui eu tenho 2 janelas e 2 portas. Isso aqui é o sujeito da oração. Então o erro da letra A não é um erro de regência, é um erro de concordância verbal. Deixa aí. Na letra B tem fazem dias e dias que não o vemos. O erro da B é o fazem no plural, tá bom? O verbo fazer, ele deve ficar no singular em 3 situações específicas. Quando demarcar tempo passado, quando demarcar tem temperatura e quando demarcar fenômeno da natureza. Nessas 3 situações, o verbo haver é singular. Então você não vai falar fazem 30 anos, não é? Faz 30 anos. Faz 30 anos. Faz 30 anos. Beleza? Beleza. Certo? Vamos para a letra D. Assistimos ao espetáculo. Essa forma que tá ok.
né? Aqui eu tenho o verbo assistir no sentido de ver, regiar. Então, assistimos ao espetáculo. O erro é porque aqui está faltando, antes desse que, está faltando a preposição de. A forma correta da de é assistimos ao espetáculo de que todos gostaram. Porque esse verbo aqui, ele exige a preposição de. Quem gosta, gosta de algo. Quem gosta, gosta de alguém. Isso que eu vou explicar daqui a pouquinho como é que funciona. Certo? Gabarito da A3 foi a letra C. Certo, gente? Foi a letra C. Prestem atenção nesse verbo assistir aqui, ó. Ó, ao inocente, assiste-lhe o direito de se defender. Calma que eu vou explicar. Ó, o verbo assistir, se estiver no sentido de ver, ele não pode ser usado com o uso de lhe e lhes. Isso é para tatuagem. O verbo assistir, se estiver no sentido de ver, eu não posso usar lhe. Por exemplo, se eu falo assim, ó, assisto ao Chaves. Assisto ao Chaves é no sentido de ver. Então, nesse contexto, eu não poderia falar assisto-lhe. Repetindo, o verbo assistir no sentido de ver não cabe-lhe. O verbo assistir no sentido de ver não cabe-lhe. O verbo assistir no sentido de ver não cabe-lhe. No entanto, o verbo assistir no sentido de caber, cabe o lhes. Aí você vai me dizer assim, mas Edson, eu nunca ouvi falar assistir no sentido de caber. Como é que eu sei que assistir está no sentido de caber? É fácil. Você consegue trocar. Onde tem assisto, eu posso usar cabe. Por exemplo, assisto, ó. Um exemplo aqui, ó. Ó. Assiste ao prefeito assinar o documento. Assiste ao prefeito. Sim, aí quando é no sentido de caber, pessoal, o verbo assistir regiar, viu? Ó. Por isso que vai ficar assim, ó. Por isso que fica assim. Assiste ao prefeito assinar o documento. Aí olha só, gente. Perceba que nesse contexto eu consigo trocar aqui assiste por cabe. Ó, assiste ao prefeito assinar o documento. Como é que eu posso usar, gente? Cabe ao prefeito assinar o documento. Cabe ao prefeito assinar o documento. Isso significa que nesse contexto eu poderia ter dito assiste-lhe aqui. Certo? Posso usar o lhe no verbo assistir quando a ideia for de caber. Aí olha para a questão correta. Ao inocente, assiste-lhe o direito de se defender. Olha a troca. Pega, assiste. Ao inocente, cabe o direito de se defender. Certo? Então, assistir está na ideia de caber, cabe o lhe. Tá bom? O verbo VTD não pode usar lhe? Não. VTD não acompanha lhe. O lhe, na verdade, pessoal, ele, na maioria das vezes, o lhe, ele é usado para acompanhar o verbo transitivo e indireto. Para acompanhar o verbo transitivo direto e indireto que exijam o uso de a ou de para. Certo?
O certo era usar cabe e não assistir? Não, pode usar assistir. É o verbo assistir no sentido de caber. Eu tanto posso falar ao inocente assiste, assiste-lhe, né? Como cabe-lhe. Tanto faz. Então, questão 3, letra D. Letra C é a resposta. Mas vem para essa letra D para a gente compreender. Por isso que eu sempre falo que o foco muitas vezes não é nem a resposta correta. É entender o que é que está por trás das outras alternativas, né? O que está sendo cobrado na letra D, pessoal, é uma regra que é quando você identificar esse que como relativo. Vamos entender, pessoal. O que com um pronome relativo e antes dele pode aparecer uma preposição. Pode. Depende de quê? Do contexto. Certo? Do contexto. Essa preposição aqui, ela vem de termo posterior. Então, eu devo identificar à frente do que se há um verbo, se há um nome, que eles exigem a preposição. Então, a lógica funciona assim. Tem o que na prova? O verbo regiar, que vem à frente, regiar. Se essa preposição ela não for usada aqui na frente, ela retorna. Então, se regiar vai ficar a que, se regidir vai ficar de que, se regir por vai ficar por quê, se regir vai ficar em que. Então, quem nunca falou essa frase aqui, ó, o bolo que gosta. Vamos lá. Pegue o que? Leia o que vem à frente dele. Se nesse textinho à frente dele houver algum termo exigindo preposição, se ela não for usada depois, ela retorna. Então, quando eu olho para o verbo gostar, eu tenho que quem gosta, gosta de. Então, essa preposição que está aí, ó, ela vai vir para cá. Olha como é que ela vai ficar. O bolo de que gosto. Agora perceba, a gente fala como no dia a dia, o bolo que eu gosto. Mas a forma correta é o bolo de que eu gosto. Outro exemplo é aquela frase que vem, a loja que você confia. A loja, tá faltando aqui minha câmera, para entender. A loja que você confia. Mas não é a loja que você confia, porque quem confia, confia em. Então, o em ele vai vir para cá, ó. A loja em que você confia. Isso é o que, Edson? Isso é a volta dos que não foram. É o emprego de regência com pronomes relativos. Se você tem alguma dúvida, lá na plataforma você vai ter aula mais completa, mais detalhada disso aqui. Então, o importante é, o que você sentir de dificuldade agora, você aprofunda lá nas aulas teóricas. Tá bom? Então, 4, letra C. Vamos lá, então. Vamos para 5. Pera aí, pessoal, desculpa. Questão 3, letra C. Questão 4. Com relação ao uso correto da frase, olha a lógica. Acabei de ensinar a vocês a frase facultativa. Falou em facultativa, a gente lembra do PPS, pronome possessivo singular, a gente lembra de nome de mulher e a gente lembra do até. Pronome possessivo singular, seu, tua, nossa, minha. Nome de mulher, Maria, Vitória, Joana e até. São os 3 casos. Então, quando eu olho para a questão 4, eu vejo que a resposta correta da 4 está aqui. Na 4. Falei a sua classe ontem. Neste caso, olha a regência. Primeiro regência, depois a regra da classe facultativa. Como é que eu tenho aqui? Falei. Quem fala, fala a alguém. Mas, o que é que eu tenho na frente? Sua. O que é o sua? Pronome
possessivo singular. Certo? Pronome possessivo singular. Então tá aí a nossa resposta. Edson, na letra A, vou à academia. O que é isso, Edson? O que é que eu tenho na A? Eu tenho o RG. O que é o RG, Edson? Regra geral. A regra geral que envolve a preposição mais artigo. Aqui é a regra do cachorro. Olha a regência, vou. Quem vai a. Vou trocar a academia por curso. Como é que eu noto? Vou à academia, vou ao curso. Regra geral, aqui é o que, gente? Crase obrigatória, né? Ó, aqui é a regra de quê? Crase obrigatória. Bom, Edson, então quer dizer que sempre que houver crase, sempre vai haver regência da preposição? Não. Existem casos que a crase é obrigatória, mesmo sem regência. Então, sem regência, não precisa verificar a regência. O item mais cobrado disso é a crase na locução adverbial feminina. E o que vem a ser feminina? E o que vem a ser, Edson? Locução adverbial feminina. É uma expressão que geralmente vai remeter à ideia de lugar, à ideia de modo, à ideia de tempo. Locução adverbial associa a tempo, modo e lugar. Então, locução adverbial. Crase obrigatória, certo? Crase obrigatória, mesmo sem regência. Mesmo sem regência vai ter crase. Então, se eu disser assim, ó, paguei. Ó, se eu disser à noite, vai ter crase. Porque a ideia que representa aqui é tempo. Se eu falar aqui, ó, paguei à vista, vai ter crase, porque a ideia representada aqui é o quê? É modo. A ideia representada aqui é modo. Certo, gente? Ó, quando se fala em crase em locução, é sem regência. Sem regência. Pode, inclusive, até iniciar uma frase com crase. Entendeu? Então, esse item aqui, ó, o pagamento foi feito à vista. Isso aqui é obrigatória a crase? É obrigatória a crase? Por qual motivo? Locução adverbial. Porque a ideia representada aqui é o quê? É o modo. É o modo. Quando eu falo assistam às minhas aulas à vontade, é o modo como eu quero que vocês se sintam. Logo, vai ter crase. Vai ter crase. Certo? Essa é a letra C. Comemos pizza. A moda da casa. Essa regra aqui é a regra da crase quando houver a indicação de a moda de, quando houver a indicação de a maneira de. A moda de, a maneira de, vai haver crase mesmo sendo masculino. Mesmo sendo masculino. Detalhe, gente, a gente lembra assim, né? Crase é proibida em masculinos, é a regra geral. Crase é proibida antes de masculino. Aqui é uma exceção. Se eu falo, fiz um gol. Fiz um gol. Vamos lá? Fiz um gol a Neymar. Neymar é masculino. Mas a ideia aqui é, fiz um gol à maneira de Neymar. Certo? Bife à parmegiana. Vai ter crase. Porque é a moda de, a maneira de.
Então, comemos pizza, a moda da casa, a própria não está colocando aí a moda de, é essa regra aí. Bom? Então, 4, letra D. Vamos para 5. Pronto. A partir de agora, vocês já sabem como identificar a crase na regra geral, preposição mais artigo. Vocês já sabem os 3 casos de crase facultativa. Agora, é importantíssimo vocês lembrarem disso aqui. Esse A singular, esse A singular, certo? Esse A será somente preposição. Este A vai ocasionar a crase proibida. Então, morfologicamente, o A vai ser preposição e a crase vai ser proibida. Vamos lá. Eu tenho A e antes do A tem masculino, né? Regra geral, não há crase em masculino. Isso é a regra geral. A exceção quando houver a ideia de, a moda de, a maneira de. O bom disso... Peraí. Opa. Vai haver ideia de, a moda de, a maneira de. A maneira de. Certo? Exceção à regra. Ok? Aí eu tenho também a mais artigo indefinido. Né? A mais artigo indefinido, a crase é proibida. Né? A mais verbo. Geralmente esse verbo é no infinitivo, né? Que é o verbo terminado em AR, ER e R. Apagar, a namorar, a brincar. Aí aqui eu tenho o A mais plural. Atenção! Esses 4 primeiros casos que eu elenquei são os 4 principais casos de crase proibida. Antes de masculino, antes de artigo indefinido, antes de verbo geralmente no infinitivo e A mais plural. Tenho também A mais pronome pessoal. A mim, a ti, a nós, a vós, a você, não vai ter crase. A mais pronome indefinido, a algum, a ninguém, a todos, a todas, não vai ter crase. A mais pronome demonstrativo, olha só aqui. A mais demonstrativo, esse, essa, isso, este, esta, isto, certo? É um dos usos. E palavras repetidas. Palavras repetidas. A partir de agora, a partir das questões que eu vou colocar para vocês, certo? Basicamente, vocês vão conseguir matar por isso. Certo? Vamos lá ver, então? O que eu fiz? Vamos lá. Ó. Questão 5, né? Vamos lá. Olha a letra A, certo? Primeiro, pessoal, lembrem, analisar a regência, viu? Olha A. Aqui eu tenho alertar as nações. Veja, alertar. Quem alerta, alerta algo. Quem alerta, alerta alguém. Então é aquele verbo que não rege preposição. Quem alerta, alerta algo, alerta alguém. Então não vai ter regência aqui. Não vai ter crase aqui, porque não tem regência. Se eu trocar nações por países, eu vou falar um admirável feito ao alertar os países. Lembra
que para ter a bendita crase, eu tenho que, no masculino, latir. Usar aos. Aos. Então não é a. Olha bem. Quando a literatura sociológica. Quando. Não tem regência aqui. Quando a literatura mostrou. Quando o assunto... Olha a troca. Quando o assunto mostrou. Só uma coisa importante. Sujeito da oração é sem crase. Certo? Quando a gente estuda sujeito, a gente sabe que sujeito, né, não é preposicionado. Crase tem a preposição a. Então anote aí, sujeito não tem crase. Não tem crase. Então, por exemplo aqui, se eu falo, ó, a mulher chegou, né? Aqui não tem crase. Porque a mulher aqui é o sujeito de chegou, né? A revista publicou. A revista sem crase. Porque a revista aqui é o sujeito. Tem que lembrar desse detalhe. Lembrem desse detalhe. Então não é A e nem B. Olha C. Né? Olha D aqui. Para se alcançar sustentabilidade. Para se alcançar algo. Ó, quem alcança algo ou alcança alguém. Então, é um verbo que não rege preposição. Alcançar sustentabilidade. Vou trocar sustentabilidade por feito. Como é que vai ficar? Para se alcançar o feito. Para se alcançar o sucesso. A resposta da nossa questão é a letra C. Veja. Ter acesso. Olha, ter acesso a algo, ter acesso a alguém. Vou trocar saúde por esporte. Troquei saúde por esporte. Como é que usa aqui, ó? Como é que fala, gente? Ter acesso ao esporte, ter acesso ao benefício. Aí, olha só, ter acesso à saúde, ó, ao lazer e à educação. Troquei educação por jogo. Eu vou dizer ter acesso à saúde, ter acesso ao lazer, ter acesso ao jogo. Então, que regra é essa, gente? É a regra geral. É a regra geral. Preposição mais que? Preposição mais artigo. Certo? Primeiro item, regência. Segundo item, regra da crase. Bom? Então, questão 5, letra C. Vamos para 6 aí. Olha 6. 6. Ó, o sinal indicativo da ocorrência de crase está corretamente empregado somente no item. Pessoal, agora é rápido de eu responder, porque eu revisei com vocês os principais conteúdos. Ó, um Estado democrático de direito se estabelece pela representação. Na verdade, isso aqui está até errado, porque esse pela é por mais a, né? Pela é por mais a, então não tem que ter um a aqui não, né? O correto é um Estado democrático de direito se estabelece pela representação, né? Pela já é por mais a, ok? Aí aqui, olha que lindo! Não se refere a eleições. O que é que eu tenho nascer? Nascer, eu tenho o famoso a mais plural. Qual é o detalhe aqui, gente? Qual é o detalhe aqui, nascer? É a no singular seguido de plural. Cuidado para não lembrar assim, a crase é proibida antes de plural.
A regra não é essa. A regra fala, o a é no singular e a palavra frente é plural. Certo? Olha a letra D. Cabe aos representantes do povo exercerem a legítima vontade da nação. Exercerem. Quem exerce, exerce algo. Ó, para exercerem algo. Vamos trocar legítima vontade por desejo. Vamos trocar? Como é que eu falo, gente? Cabe aos representantes do povo exercerem o legítimo desejo da nação. Quando eu olho para a resposta da 6, como resposta B, eu tenho pode levar o povo à tirania. Pode levar o povo a algo. Pode levar o povo a algum lugar. Pode levar o povo à tirania. Vou trocar tirania por sofrimento. Quando eu troco por sofrimento, eu tenho isso aqui, ó. Pode levar o povo ao sofrimento. Pode levar o povo ao ódio. Pode levar o povo ao insucesso. Então tá aqui, ó. Método, regência primeiro, depois regra da crase. Combinado aí? Vamos lá. Então, 6, letra B. Sim. Edson, você falou... Deixa eu entender. Deixa eu entender. Tem regência da preposição a, né? Se o a estiver no singular e ele for seguido de substantivo feminino, né? Então, a lógica aqui é que haja crase. Certo? Por exemplo, vou à loja. Eu tenho a lógica, quem vai a. Aí eu vou para o passo, vou trocar a loja por rio, e aí eu falo vou ao rio. Então aqui, ó, crase. Certo? Se esse a estiver no singular e o termo à frente estiver no plural, aqui não há de se falar em crase. Aqui é proibido e acabou. Então, se eu digo vou a no singular e falo lojas, não há de se falar em crase aqui. No entanto, se o a estiver no plural, certo? Aí vai ter crase. Então, perceba que a crase é proibida quando o a é no singular e o termo à frente é plural. Porque se ambos estiverem no plural, vou às lojas, vai ter crase. Vou às lojas, vou aos rios. Segue a regra geral de crase. Tá bom? Segue a regra geral de crase. Então, 6, letra B. Bom? Então, se aqui fosse não se refere às eleições no plural, teria crase. Não se refere às eleições, a ideia era que não se refere aos candidatos. Tá bom? 6 é B. Vamos para 7. Ó, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado. Olha a encarar. Aqui eu já olho e marco errado. Porque aqui eu tenho a mais infinitivo. A mais verbo no infinitivo. A crase é proibida. Né? A encarar. Né? A estar. A namorar. Né? A namorar. Não vai ter. A mudança de comportamento é o momento. O que é o momento?
a mudança de comportamento. Isso aqui é o sujeito. Eu falei para você que o sujeito, ele não vai ser precedido da crase. Não vai. Não vai. Olha C. Olha aqui, ó. Quando a pessoa demonstra, olha o verbo demonstra. Quem é que demonstra zero interesse? A pessoa. Esse cara é sujeito. Não pode ter crase aqui, não. Quando a pessoa demonstra, é a mesma lógica de falar quando o homem demonstra. Olha a resposta. Letra C. Ó, o maior coeficiente de suicídio se dá por transtorno de humor associado. O que é associado? É associado a algo, é associado a alguém, associado à utilização. Vou trocar utilização por momento, que é masculino. Quando eu troco, como fica? Associado ao momento, associado ao homem, associado ao humor. Aqui vai ter crase. Muito fácil de você fazer uma prova domingo agora e cair conteúdo de hoje. Eu não estou brincando aqui não. Quando eu falo que eu quero ajudar vocês, né, a realizar esse sonho, eu sei que português para muitos é impossível de aprender. Agora, o que eu quero é que você se comprometa. O que eu quero é que você aplique tudo que eu colocar aqui. Tudo que eu falar aqui, você revisa. Você revisa, aumenta as revisões, até você conseguir compreender. Eu aprendi português sozinho, mas eu aprendi português pela repetição. Vamos para 8. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado em todas as suas ocorrências, somente no item. Ó, olha só isso aqui. A organização social tem se mostrado. O que é que tem se mostrado, gente? O que é que tem se mostrado? A organização social. Então não pode ter essa crase aí. Não pode ter essa crase aí. Certo? Não pode ter. Tem se mostrado perversa a países. Também não pode ter aqui. Aqui, gente, eu tenho duas regras de crase proibida. Países é masculino e está formando a mais plural. Aqui é caso de que? Crase proibida. Certo? Crase proibida. Olha B. O controle das forças de transformação ilude aqueles. Ó, quem ilude algo. Quem ilude alguém. Se quem ilude algo, ilude alguém, não há regência da preposição aí. Portanto, não vai ter crase. Né? Ilude aqueles. Ilude esses que se aventuram à tarefa. Ó, quem se aventura a. Então, aqui vai ter crase. Se aventuram à tarefa, se aventuram, o bosque não, se aventuram ao bosque. Certo? Então tá errada B. Tá errada B. Olha C aí. Espera aí, desculpa. Na verdade, eu troquei aqui o gabarito. Deixa eu só confirmar. Deixa eu só retificar aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Certo? Ó. Por que a resposta não é, na verdade, é B, né? Não. Espera aí, pessoal.
Na verdade, eu expliquei correto. Eu que fui olhar e confundi. Tá correto aqui. A B tá errada, certo? Ilude continua sendo a mesma lógica que eu falei. Ilude algo, ilude alguém, certo? Não tem crase aqui na 8, certo? Não tem crase. O gabarito tá aqui, ó. Ó, tá aqui, na C. Mas deixa eu explicar por que que é. Olha, frente à grande batalha. Aqui eu tenho frente, rege A. Frente a algo, frente a alguém. Certo? Vou trocar batalha por duelo. Aí eu tenho ó, frente ao grande duelo. Certo? Frente ao grande duelo. Então vai ter crase aqui. Bom? Aí na próxima, pessoal, eu confundi com B, porque quando eu olhei rápido, eu pensei que aqui não tinha essa crase aqui, mas na verdade tem, ó. Forças históricas que o levam à falta de esperança. Ó. Forças históricas que o levam a algo. O levam a algo. Vou trocar falta por insucesso. Aí eu vou dizer assim, ó. Forças históricas que o levam ao insucesso. É aquela questão que eu bati o olho rápido, aí ficou naquela dúvida. Mas, na verdade, as duas têm. Por isso que a resposta é C. Tá bom? Letra C. A D está errada porque eu tenho aqui, ó, há relações, há análises na mesma lógica. Qual é a lógica da D? A mais plural. A mais plural vai ser o quê? Ó? Proibida. Certo? Então não tem crase aqui, nem aqui. Certo? Nem num, nem no outro. Deixa eu voltar. Então a resposta é C dá 8. Vou só voltar para B, só para explicar de novo, para não ficar dúvida, tá bom, pessoal? Ó, ilude não rege preposição. Quem ilude, ilude algo, ilude alguém. Se eu troco aqueles, eu vou falar assim: ilude esses que se aventuram à tarefa. Então, como não há regência do verbo iludir, certo? Não vai haver crase aí, ok? Só para a gente fechar, gente, o aquilo, o aquele e o aquela, aquilo, aquele e aquela, certo? Eles podem receber crase, né? A crase em aquilo, aquele e aquela depende da regência da preposição a. Raciocina comigo. Se em aquilo, aquele e aquela já tem um a, o que é necessário para ter crase? Em aquilo, aquele e aquela. Basta ter regência da preposição a. Então, se eu falo assim, refiro-me àquela loja. Para eu saber se tem crase em aquela, basta eu identificar a regência. Porque se já tem um A em aquela, basta ter regência de A para ter o outro A que vai se juntar. Então, quando eu olho aqui, eu observo, refiro-me. Quem se refere a. Então, há um único requisito para ter crase em aquilo, aquele e aquela, que é a regência de A. No entanto, existe um método de substituição também, que é crase em aquilo, quando você consegue trocar por isso. Crase em aquele e aqueles, quando você consegue trocar por a esse, a esses. Crase em aquela, quando você consegue trocar por a essa, a essas. Então, refiro-me àquela loja, refiro-me a essa loja. Certo? Aí qual é o detalhe, gente? Dos demonstrativos, os que não têm
são esse, essa, isso, este, esta, isto. Certo? Aquilo, aquele, aquela pode ter. E aí você usa esse método aqui que eu joguei para vocês. Bom? Vamos para 9. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado em. Aqui já noto o erro na A. Aqui na A eu uso a regra de palavras repetidas. Palavras repetidas é o que, gente? Proibida. Palavras repetidas, a crase é proibida. Né? Aí eu olho na C, se refere a valores. Na C eu tenho A mais plural. Valores também é masculino. Então aqui eu sei que é proibida. Aí, aqui também é, ó, há comportamentos pela mesma regra. A crises vai entrar na mesma. Então, ó, na C e na D, há valores, há comportamentos, há crises, há mais plural, há mais masculino, não vai ter. Quando eu olho para B, volta para a regra inicial da aula. Ó, uma reflexão voltada a algo. Tem regência de A. Vou trocar ética por amor. Quando eu troco ética por amor, eu tenho uma reflexão ética voltada ao amor. Ao amor. A ética vai ter crase e a igualdade vai ter crase, né? Voltada à ética, voltada ao amor, voltada à igualdade, no caso. Então, 9B. 9, letra B. E a 10? A 10 diz assim. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado somente no item. A B diz, ó, a micção é feita. Vamos lá, pessoal. Responda para mim. Por que a micção não pode ter crase? Porque o amicção é o sujeito de é feita. O que é feita em gotas ou em jatos? A micção. Então, a micção é sujeito. Sujeito não é preposicionado, então logo sujeito não pode ter crase. Vamos para C. A C eu tenho a acordar. O que é que eu tenho na C? A mais infinitivo. A mais infinitivo. Crase proibida. Né? Crase proibida. Ok? Ó, a próstata é uma glândula que envolve a porção inicial. Que envolve algo, envolve alguém, é um verbo que não rege preposição. Se eu trocar a porção por assunto, como é que fica? A próstata é uma glândula que envolve algo, que envolve o assunto. Logo, não vai ter crase aí. Não vai ter crase aí, gente. A resposta está aqui na A. À medida que o tumor cresce, pode ocorrer dor na coluna. Vamos lá. Isso aqui é o que chamamos de locução conjuntiva. Existem duas locuções conjuntivas. Existem duas locuções conjuntivas que podem ter crase, que é a medida que e a proporção que, certo? Eles, pessoal, vão indicar proporção, certo? Vejam,
À medida que o tumor cresce. Inclusive, isso aqui é o quê? Isso nada mais é daquela conjunção que vai iniciar a chamada oração subordinada adverbial proporcional. Então tá aí ela. Certo? Edson, me lembre a adverbial. A adverbial você mata pelo sentido. A adverbial você mata pela ideia de tempo, pela ideia de modo e pela ideia de lugar. Então, 10. Letra C. Letra C não. Letra A. Que vale, nas minhas aulas, o que vale é o que eu marco aqui. É o que eu marco com um X. Muitas vezes é o cansaço, às vezes eu passo o dia trabalhando. Hoje foi um dia bem corrido, trabalhei, ainda fui para o Muay Thai. Estou aqui firme e forte com vocês. Mas aí acontece.